Tudo depende de nós entendermos em que ambiente nós estamos. Tudo depende de nós percebermos a que espírito nós pertencemos e qual espírito se move em nós. A Bíblia diz que Jacó estava num lugar e ele não entendia a dimensão, a densidade da presença de Deus naquele lugar. E a Bíblia diz que ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada, ele vê anjos subindo e descendo, e quando ele acorda extasiado daquele sonho, ele diz com ele mesmo: quão terrível é esse lugar, quão tremendo é esse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Eu acho que já deu para entender onde nós estamos. Eu acho que já deu para entender a que espírito nós pertencemos. Eu acho que já deu para perceber qual espírito se move em nós. E eu gostaria muito, querido, que ao longo da presença, ao longo da pregação, ao longo dessa mensagem, houvesse um grito na sua alma, houvesse um clamor, que é o seguinte: fala a Deus, fala a Deus. Eu lembro de um contexto na minha vida, em que quando haviam pessoas tretadas na igreja, isso há muitos anos atrás, porque hoje em dia, graças a Deus, não tem mais isso. Aí eu não, né? Alguém ficava ali na expectativa do pregador soltar uma pérola. E de repente eu estava tretado com o pastor Jorge. Aí quando saía alguma coisa que eu achava que se encaixava para o pastor Jorge, eu falava: fala a Deus. Mas era tipo transferindo para ele, né? Ah, não sei o quê, porque tem irmão que chega atrasado no culto. Fala a Deus. Quando a gente queria transferir a palavra para alguém. Não é esse o grito que eu quero que haja na nossa alma. Não é isso que você vai bradar a partir de agora. Quando você disser fala a Deus, fala comigo, amém? Fala comigo. Então, quando o Espírito te tocar, quando o Espírito mover-se, e você entender que Ele está tocando a sua alma, eu gostaria muito que ao longo dessa noite e até o final da pregação, você dissesse: fala a Deus. Fala, Deus, fala. Alguns talvez vão abrir o coração de início, porque tem gente que é fácil ouvir a voz de Deus, tem facilidade de ouvir a voz de Deus, porque o Espírito se move e ele logo se abre. Tem pessoas que na verdade estão dizendo ao Espírito nesta noite: vem em mim que eu estou facinho, Deus. Mas tem pessoas que formam uma barreira em torno de si mesmo. E permitem que os seus sentimentos, as suas emoções, as suas tretas, as suas meninices, as suas picuinhas, o impeçam de numa noite como essa, ouvir a voz de Deus. Se você é uma dessa pessoa, eu vou te dizer: Deus quer falar com você nessa noite. Pastor, como eu faço para ouvir a voz de Deus? Você diz: fala a Deus. Fala a Deus, fala, Pai. Fala a Deus. 1 Samuel capítulo 3 está aqui. E a gente lê do 1 ao 9. Presta bem atenção, muito embora seja uma passagem bem conhecida. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu para Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste.
Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se em seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Somente até aí. Declare comigo: eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Eu abro meu coração e recebo a eterna, santa e infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Tem intercessor por aqui hoje? Então venham aí, me ajuda aí, gente. Amados, muitos de nós, eu acho que banalizamos essa questão de ouvir a voz de Deus. Eu acho que nós não vivemos dias muito diferentes dos dias de Samuel, porque a Bíblia diz que naquele dia a palavra de Deus era rara, as visões elas não eram frequentes. E aí eu entendo que talvez em nossos dias hajam muitas pessoas que acham que ouvem a voz de Deus, mas não ouvem. Eu acho que há muitas pessoas que gostariam de ouvir a voz de Deus, mas não ouvem. E em nome disso, muitos de nós fantasiamos que ouvimos a voz de Deus. Sim, Deus continua falando com o seu povo. Sim, numa noite como essa, bem provavelmente Ele está falando ao coração de muitos de nós. Mas eu entendo, meus amados, que a ideia de Deus falar, a ideia de Deus se manifestar, ela vai sendo banalizada à medida que nós, como crentes, vamos nos afastando das condições para Deus nos falar. Olha só, Samuel, diz a Bíblia, no texto que nós lemos, ele ministrava ao Senhor na companhia de Elias. Samuel, todos nós sabemos, nasceu e assim que foi desmamado, foi entregue no templo. Então ele cresce no templo. Ele cresce vendo os sacerdotes ministrarem. Ele cresce sob a tutela do sumo sacerdote. Então ele conhecia a religião de Israel. Ele presenciou por várias vezes aquelas cerimônias. Porém, Samuel não conhecia Deus. E a Bíblia diz que ele vai dormir. E quando ele vai dormir, ele ouve a voz de Deus pela primeira vez. E Samuel, que morava no templo, era incapaz de ouvir a voz de Deus. Na primeira vez que Deus chama Samuel, Samuel corre para Eli, porque ele não entendia que era Deus que ele falava. E aí eu vou dizer que, bem provavelmente, a primeira vez que Samuel ouve a voz de Deus e não entende, é porque Samuel estava impedido de ouvir a voz de Deus por conta de irreverência. Talvez alguns vão dizer: pastor, era só um menino, pega leve com o menino. Irreverência está associado a não darmos para Deus o tratamento que Ele merece. Pensa bem, eu acho que Samuel, que estava no templo, meio que estava acostumado a algumas coisas. Estava acostumado aos ritos, estava acostumado à religião. Como alguns de nós talvez estejamos acostumados com algumas coisas. E aí, olha, num ambiente de reverência, Deus não é o centro das coisas. Num evento como esse, num acampamento como esse, há uma grande possibilidade de sermos irreverentes com Ele, de não reconhecermos a presença dEle, de repente taparmos os nossos ouvidos para aquilo que Deus vai falar. A irreverência talvez tenha impedido Samuel de reconhecer quem lhe falava e de talvez até se acostumar com o ambiente onde ele estava. Sejam sinceros, queridos, de quantos cultos nós já participamos? Tomás, me ajude aí. Olha, eu sou crente há 96 para hoje, 27.
27. Um ano tem 54 semanas. Faz 27 vezes 54. Eu participei a minha vida inteira de pelo menos 3 cultos durante a semana. Pelo menos 3 cultos. Houve uma época na minha vida que eu participava de 7 cultos por semana. Então faz aí, ô Tomás, olha, 27 vezes 54 vezes 3. 4.374. Eu já participei, no mínimo, de 4.300 cultos. No mínimo, bem provavelmente mais, porque houve uma época na minha igreja que eu tinha culto, que eu participava de cultos todos os dias. Houve uma época que eu frequentava vários cultos ao mesmo dia. Sabe que eu fui missionário na Bolívia uma época? E esse foi o meu recorde. Eu participei de 6 cultos no mesmo dia. Então, bem provavelmente, eu participei de uns 5 mil cultos. E aí eu posso dividir, você pode dividir isso. Eu posso dizer que a cada ano eu participei de, não sei, eu já me perdi aqui. Mas, pelo menos em 5 mil vezes eu tive a oportunidade de entrar num santuário, de estar numa casa, de louvar a Deus, de receber uma palavra de oração e depois de compartilhar uma palavra. E depois de algumas centenas de cultos, a gente tem essa tendência de se acostumar. Se acostumar, ai, Deus está aqui. Talvez no começo os nossos olhos brilhassem, ai, Deus está aqui, deixa eu me arrumar porque Deus está aqui. E o tempo vai passando, Deus está aqui, ai, eu sei. Ô, voz, eu estou aqui, eu sei, Deus está aqui. Vou mandar o jogo Palmeiras e Corinthians. A irreverência, querido, ela vai nos tornando insensíveis e meio que nos acostumarmos com a presença de Deus. Já não há aquela expectativa. Eu amo muito a minha esposa, eu amo muito a minha família. E eu sou casado há 20 anos. Mas quem é casado vai concordar comigo. Que antigamente, ou no início do casamento, há aquela expectativa ardente de sair do trabalho e correr para casa, encher a mulher de beijo. Não era assim, pastor Jorge? Talvez ainda seja para alguns. Não se manifeste ainda bem para não se complicar. Então guarda no coração. E o tempo vai passando, não é que a gente deixa de amar, a gente se acostuma. Homens que iam para casa e faziam questão de comprar um chocolate, ou um bombom, ou uma flor. Está aqui, minha linda, né? E vice-versa também. O tempo vai passando e se você consegue ser do mesmo jeito 20 anos depois, você está de parabéns. E não é porque a gente deixa de amar, a gente se acostuma com algumas coisas. A gente se acostuma. Samuel estava acostumado, ele viu aquilo tantas vezes. Ele caminhou naquele ambiente tantas vezes. A ideia da casa de Deus nem é a casa de Deus, nem surtia. Talvez esse temor, essa expectativa no coração de Samuel. Talvez alguns de nós tenhamos ouvido a voz de Deus. Ou talvez Deus tenha tentado falar com alguns de nós. Mas nós não entendemos, nós não ouvimos. Por conta da nossa irreverência. Por conta de estarmos aí passeando. Eu acho que todos nós temos os nossos lapsos de reverência dos quais nós nos envergonhamos. Eu, durante um tempo da minha vida, eu divido essa culpa com alguns que aqui estão, que eu não vou falar o nome porque são casados. Não está do meu lado aqui. A gente conseguia subir para o monte. Que na teologia pentecostal, né, é o lugar mais santo. A gente conseguia subir para o monte e ficar de olho nas menininhas. E não rio, senhores. Eu sei que alguns de vocês conseguem, ou conseguiam fazer isso também. Conseguia, Fernando? A gente não conseguia fazer isso? Conseguia. Conseguia, Neu? Conseguia. Irineu conseguia. Conseguia. Tem alguns acampamentos que Neu conseguia. Durante um tempo da nossa vida, queridos, em que eu vou dizer da minha vida agora, porque não conheço o coração de vocês.
eu conseguia caminhar irreverentemente na casa do Pai. Como alguém que entra numa casa limpa, o chão está um brinco, branco, polido, cristalino. Eu conseguia entrar com o pé sujo na casa do Pai, com os meus pecados, com a minha irreverência, com a minha falta de temor, com a minha falta de atitude de quem está diante de um Deus todo-poderoso. Sim, houve ocasiões em que bem provavelmente Deus tentou falar comigo, mas a minha irreverência, os meus pecados, a minha rebeldia, a minha lentidão em entender as coisas de Deus, me impediram de ouvir. Bem provavelmente todos se envergonham de alguns momentos em que você lembra, eu poderia estar celebrando a presença de Deus, mas olha onde eu estava, onde estava o meu coração, onde estava a minha vida, onde estavam os meus sonhos. Só que Deus é misericordioso, e Ele sabe que Ele precisa falar ao nosso coração, porque não havendo a profecia, o povo se corrompe. Então Deus quer falar, e não é nem porque a gente merece, é porque a gente precisa. A falta de ouvir a voz de Deus nos torna distantes, alienados da presença de Deus. E é por isso que Ele fala. E pela segunda vez Deus falou a Samuel, ou Deus chamou Samuel. A Bíblia não fala que Deus falou, a Bíblia diz que Deus chamou. Ele estava chamando Samuel para que pudesse falar com Samuel. Só que pela segunda vez Samuel não entendeu. Deus chama Samuel como quem diz, quero falar com você. Ele levanta e corre no sacerdote Eli. E ele diz, eu não te chamei, volta a deitar. Porque Samuel não entendeu a voz de Deus? Porque Samuel não reconheceu que é Deus que lhe falava? Bem provavelmente, alguns de nós que aqui estamos, vamos compartilhar disso. Talvez Samuel não tenha entendido a voz de Deus, porque Samuel estava distraído. E a distração, ela é tão terrível, que ela consegue nos roubar momentos decisivos, cruciais na nossa vida, cruciais na nossa vida. Eu não sei quantos de vocês viram um vídeo aí, esses dias, o camarada está casando diante do juiz, e aí o juiz pergunta para a moça, você é da sua livre e espontânea vontade se casar com fulano de tal? E aí, não, o homem, né? E aí o homem diz sim. E aí o juiz pergunta para a mulher, é da sua livre e espontânea vontade aceitar fulano como seu esposo? E aí ela faz um gracejo, ela faz uma brincadeira, não. E aí todo mundo ri. E aí o juiz fecha o livro, não, está cancelado. Não, brincadeira. Ele diz, você não pode brincar numa ocasião como essa. Pode sair e você marca o casamento para uma outra ocasião. Quem assistiu isso? Depois vocês assistem. Porque não pode constar isso lá nas notas taquigráficas. E o casamento foi adiado. Uma distração, bem provavelmente aquela mulher estava com um buffet alugado, convidados ali na expectativa, havia toda uma preparação para o casamento, uma brincadeirinha, um gracejo, e agora ela pôs a perder tudo que talvez houvesse planejado, viagem agendada, e o juiz não deu boa. Ele diz, olha, saiam e vocês marquem o casamento para outra ocasião. A distração nos rouba em momentos cruciais. E Satanás é terrível, querido. Satanás é terrível. Ele entende que há momentos em que algo pode acontecer na nossa vida. E como ele é astuto, ele vai nos distrair naquele exato momento em que precisávamos estar atentos. Como as 5 virgens que não eram prudentes. Quando elas precisavam estar, elas decidiram sair. A distração, querido, nos torna vulneráveis. Nos torna vulneráveis. Eu brinco muito com Davi, com Regiane, porque eles se assustam muito fácil. Muito fácil, né? Com a Regiane eu parei de brincar assim, porque às vezes ela até chora, né? Então parei, pego leve com ela. Mas com o Davi, gente, eu não alivio, né? E qual que é a estratégia para assustar o Davi? Agora todo mundo vai saber. Eu estou no carro, só eu e o Davi. Eu falo, olha Davi, aquele negócio ali, o que é aquilo? E ele olha, tentando saber, e aí eu dou um grito. E todas as vezes, olha, ele tem
Quantos anos ele tem? Ele tem 15 anos. Ele tem 15 anos e durante 15 anos isso funciona. Eu sei que se eu fizer isso hoje ou amanhã na hora de ir embora, vai funcionar da mesma maneira. Porque a minha estratégia, eu distraio ele e depois eu assusto. E Satanás entende que distraídos nós estamos vulneráveis, cegos. A Bíblia diz que Paulo está pregando e tem um menino chamado Eutico, né? Ele está sentado ali no parapeito de uma janela. E ele está num lugar alto. A Bíblia diz que a mensagem de Paulo se prolonga e o Eutico ele começa a olhar para as luzes ali do cenáculo. Ele se distrai, ele cai e ele morre. Literalmente, ele morre. Depois Paulo até ressuscita ele, mas ele morre. Distraído pelas luzes do cenáculo. Há momentos em que Deus nos chama para falar ao nosso coração. Há momentos em que Deus nos chama para estreitar o nosso relacionamento. Porque há momentos em que Ele vai dizer, poxa, Catarina, você já está aqui há tanto tempo e você já teve tantas oportunidades que talvez você tenha dispensado, mas filha, eu preciso que você se aproxime, eu preciso estabelecer um nível mais profundo de intimidade com você. E é por isso que Ele fala. Só que Satanás nos distrai. E às vezes nem é Satanás, nós voluntariamente nos distraímos com algumas coisas. Num ambiente como esse, olha, eu prefiro acreditar que não, mas talvez hajam pessoas aí no WhatsApp, aqui no culto do acampamento, palavra chata, mas daqui a pouco vai ter café e o negócio vai ficar legal. A gente consegue se distrair. E Satanás entende que a distração nos rouba oportunidades únicas de sermos marcados. Sabe qual que é a expectativa de Deus para a sua vida numa noite como essa? Marcar a sua vida definitivamente, radicalmente, poderosamente. Satanás quer isso não, ele quer que você se distraia. Ele quer que você esteja gracejando. Acampamento, oba-oba. Talvez Samuel não tenha ouvido a voz de Deus, por conta da distração. Só que Deus estava decidido a falar ao coração de Samuel. Eu oro muito para que essa seja uma noite em que a voz de Deus consiga vencer a nossa negligência, a nossa distração, a nossa irreverência. E o Espírito consiga penetrar na nossa alma e falar as nossas vidas. Deus estava disposto a falar com Samuel. Ele chama Samuel pela terceira vez. Pela terceira vez Samuel vai até Eli e fala, estou aqui, o que você quer? 3 vezes, aí já é demais. Por que Samuel não conseguia entender que aquela voz não era de Eli? E aí eu sou obrigado a achar que era um pouco de negligência. Nessa altura do campeonato, ele era um menino, mas ele estava no ambiente do templo. Ele já tinha percebido que aquela voz não era do Eli. Ele já tinha por 2 vezes ido até o Eli diz, olha, não sou eu. Queridos, no fundo ele sabia que aquela voz era diferente, porque a voz de Deus não é qualquer voz. Não é qualquer voz. Então nós não somos ingênuos o suficiente para ouvir a voz de Deus e falar, o que foi, pastor Jorge? Não, a voz do pastor Jorge não é parecida com a voz de Deus. Samuel desconfiava que alguma coisa diferente estava acontecendo. Como bem provavelmente todos que aqui estamos. Talvez você diga, olha, esse ambiente não é qualquer ambiente. Só que eu não sei o que deu no Samuel. Ele foi no Eli pela terceira vez. E aí eu começo a pensar em negligência. Talvez Samuel não entendeu a voz de Deus pela terceira vez, porque Samuel foi negligente. Ele deveria ter mudado a sua atitude, mas não mudou. Bem provavelmente essa palavra encontra alguns de nós nessa condição. Somos negligentes. E o negligente, querido, ele não é ingênuo, ele não é inocente. Nós negligenciamos coisas premeditadamente, conscientemente. Nós negligenciamos e no fundo nós sabemos que agimos de maneira errada. Quando uma pessoa,
na cidade, né, muitas pessoas que não precisam, que não deveriam estar naquela condição, nos abordam pedindo algo. Mas tem pessoas que quando nos pedem, você sabe que aquela pessoa estava falando a verdade, não é assim? Você diz, essa senhora precisa mesmo. Esses dias eu estava na Engenheiro dirigindo, e eu vi uma senhora vendendo bala de goma. E ela falou, filho, compra uma bala para me ajudar. E há tanta gente, né, que pede dinheiro, e a gente sabe que muitos ali não deveriam, porque poderiam estar trabalhando, poderiam estar em outra condição, e a gente sabe que a gente alimenta o vício de muitas pessoas assim. Mas quando eu olhei para aquela senhora, era mais ou menos 11h30, uma senhora daquela não deveria estar vendendo bala no sol, ela deveria estar aposentada. E aí pastora Nilza, aquilo que a senhora falou para mim, da borboleta, é um presságio, né, pastora? Só que eu não atendi a voz daquela senhora. E eu estava indo lá por estacionamento para lavar rápido do Alex. E eu sabia que aquela mulher precisava, eu sabia que ela não estava ali de vagabundagem. Eu tinha R$10 no meu bolso, mas eu fingi que ela não precisava. E aí eu estava indo para o Alex, eu falei, poxa vida, eu perdi meus R$10. Eu voltei lá e falei, Deus te abençoe. E aquela mulher chorou por causa de R$10. Quando eu fui negligente, eu não fui ingênuo, eu fui mau, é minha natureza má. Eu fingi que não ouvi, eu fingi que não vi. E eu poderia ter caminhado tranquilamente lá para o Alex, sem minha consciência pesar. Se não fosse o Espírito falar no meu coração, você está sendo negligente. Sejamos sinceros, senhores e senhoras. Por vezes nós negligenciamos a voz de Deus. Não é que Deus não fala, é a gente que não quer ouvir. Não é que nós não entendemos, na verdade nós não queremos entender. Porque sabemos que a voz de Deus em determinados momentos não é exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Negligência. A negligência, querido, bem provavelmente ensurdece os nossos ouvidos para a voz de Deus. Nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos qual deve ser a nossa postura. Nós sabemos qual deve ser a nossa atitude. Mas nós simplesmente fingimos que não é com a gente. E pela terceira vez ele vai até Samuel. Samuel diz, eu não te chamei. Porém, querido, a Bíblia diz que ele entende que Deus estava chamando Samuel. Eli tem esse discernimento, mesmo velho, relativamente relaxado com seu sacerdócio, cego, mas Eli entendeu no seu espírito que Deus estava chamando Samuel. Eu posso ser irreverente em alguns momentos da minha vida. Eu posso me distrair com algumas coisas em determinados momentos da minha vida. Eu posso até ser negligente em alguns momentos da minha vida. Mas eu ainda sei que Deus está chamando alguns de vocês. Eu consigo entender no meu espírito que Deus está chamando alguns de vocês com um chamado bem específico, com um chamado bem claro. E para minha tristeza, eu constato que talvez Deus esteja chamando alguns de vocês. E alguns de vocês estão fingindo que não é com vocês. Uma noite como essa é exatamente isso que o Espírito está fazendo, está chamando, está tocando, está querendo gerar uma atitude. Talvez em alguns de nós o Espírito esteja gritando ao nosso coração, de maneira audível, e nós estamos negligenciando o chamado dele. Samuel não entendia, mas Eli entendia. Deus está chamando esse menino. Ele diz, olha, vai para a sua cama. E quando você ouvir essa voz de novo, que não é a minha, você vai dizer, fala a Deus, porque o teu servo ouve. A maior parte de nós foi irreverente, distraído,
e negligente. E aí está o porquê de nós não ouvirmos a voz de Deus. Agora, Samuel volta para sua cama sabendo quem havia lhe chamado e se sentindo muito mal, porque Deus o havia chamado, mas ele não havia respondido. O Espírito Santo começa a gerar um arrependimento no coração de Samuel. E eu oro para que o Espírito Santo gere esse sentimento nos nossos corações. Agora era o contrário. Agora era Samuel que queria ouvir a voz de Deus. Agora era Samuel que queria ser chamado. Eu acho que quando Samuel volta para a cama na quarta vez, a oração agora é dele. Samuel havia dito que ele fizesse dessa maneira. E agora Samuel volta para a cama dizendo: fala, Deus, fala, Deus. Talvez nos primeiros momentos nada aconteceu. E Samuel se sentia muito mal, porque ele entendia que havia perdido a oportunidade da sua vida. Talvez uma angústia começou a ser gerada no coração de Samuel. E Samuel dizia: fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus. Talvez Samuel começou a se quebrantar. Eu fico imaginando o momento que antecedeu Deus falar com ele na quarta vez, o desespero. Talvez Samuel tenha dito: fala, Deus, porque eu não te entendi. Talvez Samuel tenha dito: Deus, me perdoa porque eu me distraí, Pai, eu me distraí, por isso que eu não entendi. Talvez Samuel está dizendo: fala, Deus, fala de novo comigo, Deus. Fala comigo de novo, porque dessa vez eu vou responder. Talvez Samuel tomou conhecimento de que ele havia errado, ele havia negligenciado aquela voz. Talvez ele se perguntava: oh, meu Deus, será que Deus não vai falar comigo? Será que Ele não vai me dar mais uma oportunidade? Talvez Samuel gritava: fala, Deus. Queridos, eu não sei há quanto tempo você ouviu a voz de Deus de maneira que você entendeu no seu coração que era Deus falando com você. Talvez alguns aqui nunca tiveram essa experiência. E aí, se você nunca teve essa experiência, bem provavelmente não foi porque Deus não falou. Foi porque você não entendeu. Foi porque você não ouviu. E talvez alguns de nós já nos acostumamos com a vida da igreja, com o evangelho e com o oba-oba da vida. Talvez alguns de nós estamos tão ocupados, porque a gente tem família, a gente tem trabalho, nós estudamos, nós estamos correndo atrás de dinheiro, estamos correndo atrás do sonho americano. E talvez alguns de nós deixamos até de sentir falta de ouvir a voz de Deus. Talvez alguns do que aqui se encontram, queridos, olha, tem tanto tempo que você não ouve a voz de Deus, que você já se acostumou a viver dessa maneira. E talvez você diga: olha, eu não ouço e eu nem tenho falta, que a minha vida está tão corrida. Não, Deus batizou Samuel com um sentimento de necessidade de ouvir a voz de Deus. E bem provavelmente agora Samuel se contorcia na sua cama, arrependido pela vergonha e pela frustração de Deus haver falado a ele 3 vezes, e por 3 vezes ele haver negligenciado. Bem provavelmente nesse momento, Satanás, que é o nosso acusador, ele entra em campo, ele começa a querer gerar uma crise no coração do jovem Samuel. Ele começa a acusar, porque ele faz isso muito bem, e ele diz: olha, você perdeu a oportunidade, ele falou com você 3 vezes, você foi negligente, você foi irreverente, você se distraiu, e agora nunca mais você vai ouvir a voz de Deus. Talvez alguns de nós deixamos de ouvir a voz de Deus, porque deixamos de querer isso, deixamos de buscar. Talvez haja uma voz que fale no seu coração sempre que você se propõe a ouvir a voz de Deus. Você sabe que Deus não vai falar com você. Você sabe que quando Deus fala, você não entende, você não reconhece. Por que você insiste nisso? Houve momentos na minha vida, eu, por misericórdia de Deus, sou pastor, em que eu dobrei os meus joelhos e eu disse: Deus, fala comigo. Só que eu me levantei antes de Deus falar. E houve momentos em que eu simplesmente racionalizei isso. Deus fala quando Ele quer, Deus fala quando Ele tem vontade. E levantei, fui viver minha vida, e fui fazer as minhas coisas, mesmo precisando ter entendido a voz de Deus. E provavelmente alguns de nós estamos vivendo dessa maneira, vivendo desse jeito.
Quando nós ficamos muito tempo sem ouvir a voz de Deus, nós começamos a banalizar a voz de Deus. E aí quando alguém fala, olha, Deus falou comigo nessa noite, a gente diz, mentira, mentiroso. Deus não fala. Quando alguém diz, olha, eu estava indo nessa direção, aí Deus falou no meu coração, meu servo, vira aqui à direita. E eu virei, Deus me deu um livramento de um assalto. A gente diz, é mentira. Deus não falou com ele não, ele teve uma intuição. Ele teve um déjà vu, mas Deus não falou com ele não. Porque a gente pensa, se Deus não fala comigo, bem provavelmente não fala com outras pessoas. É mentira, gente. Eu quero te dizer que Deus continua falando. E há pessoas que continuam ouvindo. Se você não é uma dessas pessoas, eu vou te dizer que o nosso Deus continua sendo esse Deus. E uma noite como essa quer falar conosco. Finalmente eu vou dizer que talvez alguns de nós não ouvimos mais a voz de Deus, porque deixamos de pedir que Deus nos fale. Isso acaba nessa noite. Eu profetizo que voltaremos a viver dias em que a palavra de Deus vai deixar de ser rara e em que as visões voltarão a ser frequentes. Samuel está num ambiente e num momento da nação de Israel em que a palavra de Deus era rara e em que as visões não eram frequentes. Nós viveremos dias em que a palavra deixará de ser rara e as visões voltarão a ser frequentes. E por que isso vai acontecer? Porque nós vamos voltar a pedir. Vou te dizer uma coisa: Deus nunca vai falar em ambientes em que Ele não quer ser ouvido. Deus nunca vai manifestar-se em ambientes em que a sua presença não é buscada. Deus nunca vai derramar do teu Espírito Santo em ambientes onde não há fome e sede dele. Mas nós estamos corrigindo isso, não é verdade? Nós estamos voltando às nossas raízes, não é verdade? Nós estamos pedindo que Deus volte a gerar esse sentimento, essa fome, essa sede, esse desespero por ouvir a voz de Deus. Eu acho que o Samuel se retorcia e se arrependia e clamava e dizia: Deus, fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus. Sabe o que aconteceu? Deus falou, querido. Deus falou com Samuel. Mesmo ele havendo negligenciado por 3 vezes, Deus falou não porque Samuel merecia. Deus falou porque Samuel precisava. Mas Deus também falou porque Samuel pediu para que Deus falasse. E é o que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos voltar a ouvir a voz de Deus. E é por isso que eu disse que eu tenho um grito na minha alma e eu quero compartilhar com vocês. Esse grito é: fala, Deus. Fala, Deus. Fala comigo, Pai. A voz de Deus torna a nossa vida, a voz de Deus torna a nossa vida mais agradável, mais leve no meio das tribulações e das tempestades da vida. Momentos, querido, em que a gente está no olho do furacão e nada dá certo, tudo dá errado. O presbítero Tiago compartilhou isso na quarta-feira. Momentos em que parece que tudo de ruim acontece conosco de uma só vez. Nesses momentos, sabe o que faz toda a diferença? A voz de Deus falando conosco. E talvez, querido, Ele não vai te tirar da tempestade, te colocar num lugar alto de imediato, não. Mas olha, só o sentimento de ouvir a voz de Deus no olho do furacão gera paz no nosso coração. Eu quero orar para voltar a viver esses dias. Eu quero orar para que voltemos a caminhar nesse ambiente onde a voz de Deus ela é reverenciada, onde as distrações não nos impedirão de ouvir a voz dele, onde não seremos irreverentes, onde não seremos negligentes com a voz daquele que nos fala. Quero te convidar a se colocar de pé, queridos. Pastor, por que eu não ouço a voz de Deus? Eu não sei, você que sabe. Agora, se a pergunta é: pastor, qual
como eu faço para voltar a ouvir a voz de Deus? Faça como Samuel. Ouça o conselho do sábio Eli. Ele disse: quando você entender que Deus está te chamando, você vai dizer: fala a Deus, fala a Deus. E essa foi a oração de Samuel: fala a Deus. Acompanhada de pedido de perdão, acompanhada de quebrantamento, acompanhada de choro, acompanhada de gemido. Mas Samuel dizia: fala a Deus, fala a Deus, fala. Esse é o grito desesperado da minha alma numa noite como essa, em que eu preciso ouvir a voz de Deus. Fala comigo, Deus, fala comigo, meu Pai. Fala comigo, meu Deus, eu preciso ouvir tua voz. Fala comigo, mas fala com a minha esposa também, Deus. Fala comigo, e a mesma coisa que o Senhor falar ao meu coração, fala ao coração da minha esposa. Fala ao coração dos meus filhos, meu Pai. Eu tenho um filho aqui, mas eu tenho um filho afastado dos seus caminhos. Ambos precisam ouvir a sua voz. Então fala no coração do Davi aqui, mas fala no coração do Cadu, seja lá onde for que ele esteja nesse momento. Fala com a nossa liderança, meu Deus. Às vezes, mesmo sendo líderes, nós nos tornamos irreverentes, insensíveis, distraídos, negligentes para ouvir a voz de Deus. Fala com os nossos homens, meu Deus, nessa noite. Fala com as nossas mulheres, meu Deus. E Pai, por favor, Jesus, por favor, meu Deus. Fala com a nossa juventude, meu Pai. Fala com os nossos jovens, meu Deus. Talvez alguns deles andam por aí distraídos, meu Deus. Irreverentes, Pai. Como durante uma época da minha vida eu fui. Negligentes, meu Pai. Mas Tu és um Deus misericordioso, meu Deus. E nós oramos a Ti nessa noite em favor deles, dizendo: fala, Deus. Fala, Deus, fala, Pai. Numa noite como essa, fala, Deus, fala, Deus. Fala ao nosso coração, fala a nossa alma. Fala de maneira que sejamos transformados pela Tua voz. A palavra diz que a voz de Deus é como um som de muitas águas. Querido, numa noite como essa, não se permita sair daqui sem ouvir a voz de Deus. Deus estava chamando Samuel, como bem provavelmente esteja chamando homens e mulheres, jovens e crianças, que tem um grito na sua alma dizendo: fala, Deus, fala, Deus. Pela quarta vez, Deus falou a Samuel. Só que agora não era mais a mesma coisa. Agora era como se os céus se abrissem diante de Samuel. E agora Samuel estava ouvindo e entendendo a voz de Deus. Queridos, Samuel foi bem provavelmente uma das pessoas mais influentes na nação de Israel. A Bíblia diz que a partir desse momento, Samuel se torna um profeta. E a Bíblia diz que Samuel não deixou nenhuma, Deus não deixou nenhuma das palavras de Samuel caírem por terra. Toda palavra profética dita por Samuel acontecia. Essa é uma noite de céus abertos sobre esta casa. Essa é uma noite de céus abertos sobre a vida do teu povo. Sabe o que nós precisamos fazer para ouvir a voz de Deus? Preparar o ambiente, preparar o ambiente. E eu quero te pedir, faça isso nessa noite. Preparemos o ambiente para Ele falar. Preparemos o nosso coração para ouvir a voz de Deus, amém?